Coríntios, capítulo 5, 15. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao 12. Acompanhe a leitura, preste bastante atenção. Também está ali na tela. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, e a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar neste momento pelas crianças que vão para o departamento infantil e orar também pela mensagem que vai ser pregada. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, vamos ministrar a tua igreja. Pedimos também que o Senhor ministre através dos professores do departamento infantil às crianças. Fale aos nossos corações. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema que a gente vai trabalhar todo esse ano é gratidão. E não tem como a gente trabalhar a gratidão se nós não entendermos a graça. Se nós não compreendermos a graça. Porque às vezes, muitas das vezes, se assim eu posso dizer, nós ficamos apenas naquela esfera. A graça é um favor não merecido. Deus me ama apesar de eu não merecer. E quando nós vamos para um texto como esse, tem como nós percebermos nuances dessa graça, para termos um coração grato a Deus por aquilo que Ele nos fez, e aquilo que Ele nos capacita a nos tornar e a fazer. Porque eu digo aqui, irmãos, diante de vocês e diante das Escrituras Sagradas, diante de Deus, que todos que foram alcançados pela graça, todos que foram alcançados pela graça e entendem a graça, são gratos a Deus e motivados a agir por graça. Valdir, se puder completar a água aqui novamente e trazer um guardanapo para mim. São motivados por essa graça, são desafiados por essa graça. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes o sentido da nossa religião, ela não é entendida. Muitas vezes aquilo que entendemos de religião não é aquilo que a palavra de Deus quer que nós venhamos viver. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós distorcemos as Sagradas Escrituras e criamos para nós
uma religião. Nós criamos para nós a forma de entender religião, a forma de viver uma religião, de viver uma fé. Adaptamos aquilo que Deus tem para nós ao nosso meio, ao nosso modo. Se tiver alto, irmãos, desculpa. Vou deixar mais aqui afastado. Se quiser também dar uma baixadinha lá, né? Às vezes está muito alto para os irmãos, porque eu falo alto. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? Esses dias, essa semana, eu vi um título no Instagram de uma certa denominação oferecendo curso de cosmovisão. Olha, venha, se matricule, nós vamos ensinar cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a nossa visão de mundo. Como eu enxergo o mundo. No meu primeiro módulo do mestrado, eu já disse isso, foi o módulo onde eu aprendi sobre cosmovisão. Que nós somos influenciados a enxergar o mundo de acordo com o contexto que nós vivemos. Você enxerga o mundo de acordo com a criação que você teve, com tudo aquilo que você aprendeu da vida, com tudo aquilo que você leu, você enxerga o mundo. É como que você nascesse e quando você vai aprendendo, a lente dos seus óculos vão se escurecendo e você passa a enxergar o mundo da maneira com que os seus óculos estão, com as lentes escuras dos seus óculos. E a palavra de Deus fala que quando nós somos conhecidos por Cristo, quando nós somos encontrados por Cristo, cai como se fossem escamas dos nossos olhos. Olha que interessante. Aquilo que estava obscurecendo, obrigado, Daniel, aquilo que estava obscurecendo as nossas vistas, aquilo que estava, e nós achamos que estava enxergando tudo bem, passamos a enxergar nitidamente. O que isso tem a dizer? Porque quando Deus nos encontra, quando somos encontrados por Cristo, nós conseguimos enxergar perfeitamente as coisas que Deus quer nos mostrar e as coisas que Deus quer nos revelar. O que falta muitas vezes em nós, talvez seria a força de vontade de querer entender, de querer se instruir, de querer buscar, a sede de se aprofundar no conhecimento, a vontade de ler as Sagradas Escrituras com fome, com sede, de escavar fundo, cavar fundo e cavar fundo, para que essa vontade nos alimente, que essa vontade nos... O quanto muitas pessoas têm vivido na superficialidade da fé. Às vezes nós queremos nos aprofundar em conhecimentos diversos. Eu tenho vontade de aprofundar na arte de tocar violão. Fico apenas na vontade. Eu tenho vontade de aprofundar, eu tive vontade de aprofundar no hebraico. Deus colocou uma pós-graduação no meu colo. Quando eu estava no Mackenzie, o curador do Museu de Tel Aviv, onde ficam as tabinhas de Qumran, no Novo Testamento, estava palestrando para nós, a única turma do Mackenzie até agora que teve essa palestra, com o curador do Museu de Qumran, tomando um café com ele, ele me deu a bolsa, pela Universidade de Tel Aviv. Fiz o curso, 70% do curso. Não concluí. Quantas oportunidades são perdidas? Tanta vontade nós temos, mas nós não prosseguimos. Ou às vezes os nossos interesses não estão adequados com os interesses que deveríamos estar. Qual é o nosso interesse em aprender de Deus? Em aprofundar, em conhecer a Deus? O quanto você conhece de Deus? O quanto nós estamos interessados em conhecer o mundo em que vivemos? Às vezes nós não estamos interessados nem na nossa saúde, ou naquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo. Eu contei aqui domingo passado, na sala de escola dominical, uma questão que me chamou muita atenção, porque
Há 3 anos atrás, eu fui diagnosticado com um colesterol. E o médico lá de Goiânia passou uma simvastatina para mim, ali de 10 miligramas. E tem 3 anos que eu estou tomando essa simvastatina. E tem sentido, assim, ultimamente, eu sei que isso já tem algum tempo, muita indisposição, muita dor muscular, falta de memória. Às vezes eu leio um negócio aqui agora, daqui 15 minutos, eu não lembro o que eu li. E eu estava até procurando ir no psiquiatra para tomar um remédio para memória. Eu falei, não, vou ter que tomar um trem aí, né? Porque eu não posso perder a memória. Fui chamado sábado retrasado para fazer um culto de ação de graças pelo aniversário de 35 anos de casamento de um casal da igreja. Tive a oportunidade de sentar numa mesa onde tinha médicos, e ali eu pude escutar a conversa deles. E ali na mesa eles detonaram a tal da simvastatina, toda a coisa que vem com estatina, porque a estatina, rosuvastatina, simvastatina, ela agride na célula, dentro da mitocôndria, a tal da queizima, que é 10, inibe, a gente perde a memória, fica com fraqueza muscular, dores musculares e muita indisposição. Eu falei, gente, que isso? Acendeu aquela luzinha vermelha, é o que eu estou sentindo. Aí eu perguntei, e aí, mas se a gente tem colesterol, a gente vai, se não tomar simvastatina, a gente vai ter um infarto. Aí eles falaram, não, o infarto não é porque você tem um colesterol alto. O infarto é uma inflamação que você tem, né, uma calcificação na artéria, onde se acumula as placas de gordura. Mas o colesterol, ele é útil. O que tem que fazer? Você tem que tomar coenzima, um hormônio que era produzido pelo corpo, mas é inibido pela simvastatina. Que hoje uma coenzima boa mesmo, que é dessas boas que você acha, é acima de R$200. Um potinho com 60 cápsulas de 100 miligramas. Você precisa no mínimo de 200 miligramas, então seriam uns 200, 300 reais por mês. Qual que seria a outra forma? Parar a simvastatina, procurar a dieta, fazer uma dieta saudável, um exercício físico regular e entrar nas castanhas, nas nozes, né, numa certa porção diária. Porque tem umas certas vitaminas que... olha, estou dando aula de medicina, né? Em vez de pregar... Não, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes nós erramos e nós estamos agredindo a nossa saúde, e agredimos a nossa fé, porque nós não conhecemos. Porque nós não procuramos e não temos interesse em conhecer. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, ele bate forte em cima dos irmãos da igreja de Corinto, porque eles não queriam aprofundar no conhecimento de Cristo. Primeiro, eles não queriam abandonar a prática da religiosidade deles. Segundo, eles não tinham ânimo para guerrear pela fé. Paulo tinha que estar estimulando. Além disso, eles tinham partidos na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Terceiro, tinha falsos mestres invadindo a igreja para falar que Jesus não ressuscitou. E Paulo agora, em prisão, escreve a carta para que esses irmãos possam sair da inércia, sair da sua zona de conforto, serem desafiados a aprender de Cristo. E ele deixa bem claro nesse texto que nós lemos, falando que a sua fé não foi em vão e para que a nossa fé não seja em vão. Se nós cremos verdadeiramente, vivemos verdadeiramente. E eu trago aqui para a igreja, através de 3 argumentos, 3 tópicos, o que Paulo trouxe para aquela igreja. O primeiro argumento de Paulo, em relação à graça, quando ele apresenta a graça de Deus, olha, se vocês foram alcançados pela graça, vocês não conseguem viver da maneira que vocês estão vivendo.
Se a verdade alcançou vocês, vocês não podem continuar assim. E ele traz a realidade de que a graça, ela é constrangedora. E Paulo fala do verso 9 a 10, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Alguns estudiosos, comentaristas, famosos, dizem que o espinho na carne que fazia Paulo sofrer, e ele orava a Deus pedindo para que Deus o libertasse do espinho na carne, e Deus falava para ele, olha Paulo, a minha graça te basta. Alguns falam que esse espinho na carne era uma doença que Paulo tinha. Uns falam que era uma malária que ele pegou numa região alagadiça quando ele estava fazendo a sua primeira viagem. Outros dizem que a doença de Paulo era o seu problema de visão. Olha com quão grandes letras vos escrevo. Às vezes alguém tinha que escrever para Paulo. Mas para outros, o espinho na carne de Paulo era a tortura que ele recebia das lembranças de quem ele era. Toda vez que ele se lembrava quem ele era e o que ele fez contra a igreja de Jesus Cristo, ele sentia muita dor, ele sentia muito vexame, muita vergonha. E ele deixa isso claro aqui, mostrando que ele não era digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Paulo era um fariseu zeloso. Paulo, ele pediu cartas para Roma e para os sacerdotes da religião judaica, para perseguir os irmãos da diáspora que fugiram para outras cidades, para trazê-los para serem castigados. Paulo consentiu e participou do apedrejamento de Estevão. E Paulo, ele deixa isso bem claro quando ele fala, olha, eu me sinto constrangido com tamanha graça. Eu era um perseguidor. Eu matei quem não deveria matar. Eu persegui quem não deveria perseguir. E Jesus olhou para mim e me chamou para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo. Eu merecia o castigo de Deus. Eu merecia, de fato, a morte, ser fulminado pela justiça de Deus e não ser alvo dessa graça. Paulo, quando ele olha a graça de Deus e vê um Cristo, um Deus que morreu numa cruz, da forma que morreu, para salvá-lo, por amor a ele olha para as suas misérias, para as suas paixões, para as suas compulsividades, por aquilo que ele foi, e se sente totalmente constrangido. Totalmente constrangido. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou digno de testemunhar a Cristo. Eu não sou digno de pregar a palavra de Deus. Eu não sou digno de falar desse amor de Jesus. Meus irmãos, essa graça que nos constrange, que constrangeu Paulo, também deve nos constranger. Eu não te conheço no seu íntimo. Eu não sei da sua história. Eu não sei do seu passado. Eu não sei dos seus pecados. Eu não sei o que você pensa quando você está sozinho. Eu não sei o que você faz quando você está sozinho. Eu não sei o conflito que você tem na sua mente em relação às suas fraquezas carnais, às suas compulsividades. Mas eu sei que quando você lembra do amor de Cristo, do amor de Deus por você, e você reconhece quem você é, ou quem você foi, essa graça te constrange. Essa graça te constrange.
Fala, miserável homem que sou. Ó Deus. Miserável homem que sou. Eu não sou digno. Não sou digno, ó Deus. Mas eu agradeço, porque fui encontrado pelo teu amor e pela tua graça. Mas Paulo também revela para a igreja de Corinto, e revela para mim e para você nesse texto, que a graça, além de ser constrangedora, essa graça é frutífera. E Paulo, no verso 10, parte dele fala, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, olha, essa graça que me constrangeu, essa graça que me constrange, essa graça que aponta, que mostra quem eu sou de fato, mas mostra também que eu sou amado, apesar de quem eu sou, apesar do mal que eu desejo, apesar do pecado que eu tento fugir dele. Essa graça me conduz, essa graça me impele a trabalhar. Essa graça me leva a trabalhar, e ele deixa bem claro que a graça que o alcançou, ele trabalhou muito mais do que os discípulos de Jesus, do que os 12 apóstolos. Porque também, segundo o contexto, eles estavam, os falsos mestres, estavam o quê? Colocando em xeque a autoridade apostólica de Paulo. Que Paulo, apóstolo, esse aí não é nada, apóstolo é os 12. Apóstolos são aqueles que andaram com Cristo, aqueles que viveram com Cristo. Paulo não é apóstolo, e Paulo fala, olha, a graça me capacitou. A graça fez com que a minha vida não se tornasse vã como era. Mas trabalhei muito mais do que todos eles. Meus irmãos, quantas viagens Paulo fez? Quantas vidas se converteram através de Paulo? Olha para o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento são obras escritas de Paulo, são as cartas de Paulo. A maior parte de Atos dos Apóstolos, se você vai para os escritos de Lucas, o livro de Lucas é sobre Jesus, os Atos de Jesus Cristo. O segundo escrito de Lucas é os Atos dos Apóstolos, ou podemos dizer o ato do Espírito Santo através dos apóstolos, que até o capítulo, mais ou menos o capítulo 15, do capítulo 15 em diante começa a falar de Paulo. Meus irmãos, quem foi Paulo? Um servo encontrado pela graça de Deus, e motivado pela graça, e tendo um coração grato, era motivado a trabalhar para Deus. Paulo deixa claro para nós, irmãos, para mim e para você, sermos encontrados pela graça, e não sermos constrangidos por quem nós somos e pelo amor de Deus, sermos encontrados pela graça e não sermos frutíferos. Talvez você não tenha um dom para estar aqui na frente, para ser um dirigente, um liturgo, para ser um louvorista, talvez para ser um pregador, alguém que dá um estudo bíblico. Talvez você não tenha um dom, mas você tem um dom e um talento que você pode de fato contribuir no corpo de Cristo. Eu sei, irmãos, que o diabo, que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo, para que você não contribua na obra de Deus com seus dons e seus talentos. Ele vai querer te envergonhar, ele vai querer te passar raiva através das pessoas, ele vai fazer você olhar os defeitos dos líderes, os defeitos das pessoas, ele vai fazer você olhar apenas para as dificuldades. Mas Paulo diz para a igreja de Corinto, que aquele que foi alcançado pela graça, ele dá fruto. Não apenas aqui na igreja, numa igreja local, mas ele dá fruto aonde quer que ele vá. Porque ele está testemunhando Cristo através da sua vida.
ele fala do amor de Cristo. Ele leva a Cristo. Eu sou a videira, Jesus falou, e vocês são ramos. E se vocês estão enxertados em mim, vocês darão frutos. Se vocês estão enxertados em Cristo, vocês darão frutos. Mas além de Paulo revelar para a igreja de Corinto, e revelar para nós, através desse texto, que a graça é constrangedora, e que a graça ela é frutífera, por último, Paulo fala que essa graça também é capacitadora. Talvez você fale, tudo bem, pastor, a graça é constrangedora, eu reconheço, eu fico com vergonha de mim, em certas atitudes minhas. Quantas atitudes eu me envergonhei e me envergonho? Eu não sei com você, mas de vez em quando a gente está de boa, talvez dirigindo ou esperando alguma coisa, vem na mente alguma coisa que a gente fez ou falou que nos envergonha. Já aconteceu isso com vocês? Vem na mente uma cena que você falou alguma coisa, alguém, ou pensou alguma coisa, ou fez uma atitude que, gente, eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter agido assim, eu não podia ter falado isso. E isso te causa uma vergonha tão grande. Além dessa graça ser constrangedora, frutífera, aí você fala, pastor, mas eu não sei, pastor, eu não sei fazer nada. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Paulo evidencia nesse texto que essa graça também, ela te capacita. Por que essa graça te capacita? Olha o verso 11. Portanto, seja eu, ou sejam eles, os discípulos, assim pregamos e assim crestes. O que Jesus falou para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus? Ficar em Jerusalém, não é? Até que do alto seja revestido de poder, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Jesus estava falando de uma capacitação aos seus filhos por meio do Espírito Santo, onde todos os seus filhos, todos os seus discípulos seriam capacitados pela graça, pelo Espírito Santo, para ser as suas testemunhas, para testemunhar da fé, do amor de Deus na pessoa de Jesus em Jerusalém, na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, ou aonde Deus te mandar. Você é uma testemunha de Cristo. O quanto você tem testemunhado de Cristo no seu trabalho, o quanto você tem testemunhado de Cristo na sua casa, no meio da sua parentela, o quanto você tem testemunhado de Cristo aonde você tem ido, o quanto você tem testemunhado de Cristo na sua fala, na sua maneira de falar, na sua o quanto você tem testemunhado de Cristo no seu proceder. É impossível, Paulo está falando aqui para os irmãos de Corinto, é impossível recebermos a graça, sermos alvos da graça, não sermos constrangidos pelo amor de Deus, não darmos frutos, porque fomos capacitados pela graça com o Espírito Santo de Deus. Há um Espírito poderoso, um Espírito Santo de Deus em nós, que me capacita e te capacita a testemunhar Cristo, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Eu lembro da musiquinha das crianças, se o Espírito de Deus se move em mim, eu, como rei Davi, se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como rei Davi. Cantamos em várias EBFs, cantamos para as crianças. Hoje eu estava falando sobre o pacto das obras, e quando eu falei sobre o Éden, o que era o Éden? O Éden era o lugar da presença de Deus para Adão e Eva. O primeiro lugar da presença de Deus não foi o tabernáculo. O primeiro lugar da presença de Deus foi o jardim do Éden.
E quando o homem pecou no Éden, ele foi expulso da presença de Deus, ele foi tirado do Éden, por causa do pecado, irmãos. Depois Deus, no pacto da redenção, através de Moisés, ele dá as leis, e dá também o tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus. Depois, através de Salomão, ele dá o templo em Jerusalém, no Monte Sião, que era o lugar da presença de Deus. Depois, na nova aliança, Jesus disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Aquele pessoal, os saduceus, os fariseus, achavam que era o templo que foi construído, reconstruído depois. Mas Jesus estava falando de mim e de você. Não é mais o Éden, não é mais o tabernáculo, não é mais o templo de Salomão em Sião, em Jerusalém ou em São Paulo. Não é mais. O templo agora sou eu e é você, nós somos habitação desse Deus. O local da presença de Deus está em mim e está em você. E a graça de Deus, ela evidencia isso em mim e você. O quanto da presença de Deus está em nós, neste mundo cheio de trevas. O quanto da presença de Deus está em mim, está você, em todas as situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Quando somos tentados a viver egoístamente, quando somos tentados a praticar pecados, quando somos tentados a deixar de vigiar e orar e caímos em tentação. Então, irmãos, podemos concluir esse sermão com o que Paulo escreveu a Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Olha como nós podemos concluir esse sermão. Se você abriu, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ou está no telão também, ali vai estar no telão. A Brenda vai colocar no telão. Segunda Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Acharam? Está lá. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Depois de Paulo escrever tantas cartas, ele escreve assim para Timóteo, que serve para nós. Cumpra o teu ministério. Você foi capacitado. Você foi alvo da graça. Essa graça te constrange, essa graça tem que ser frutífera. E essa graça te capacitou para que você venha dar fruto. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que foi pregada. Por essa palavra que nos foi dada nesta noite. Nos evidenciando verdades através do teu filho, Paulo, teu servo. Onde ele diz para nós que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E acrescenta que, porque o Senhor é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo, ó Deus, a tua boa vontade. Pai,
Aprendemos aqui essa noite que a graça é o teu poder para realizar boas coisas em nós e para nós. Nos ajude, ó Pai, a entender isso e sairmos da inércia. Pai, a tua palavra revela para nós que essa graça é passada e é futura. Ela está sempre fluindo na infiniteza cachoeira do presente, a partir do rio, ó Pai, inesgotável da graça, que vem até nós do futuro, para o reservatório cada vez maior de graça no presente. Senhor, sabemos que nos próximos minutos que iremos viver, receberemos graça sustentadora que flui a partir, ó Pai, do Senhor para vivermos o futuro. E graça que se acumula por mais minutos no reservatório que temos do passado. E que a nossa resposta adequada a essa graça que experimentamos no passado é a gratidão. O quanto precisamos, ó Deus, ser gratos. E a resposta, ó Pai, adequada à graça prometida a nós no futuro é a fé. Nós devemos sempre, ó Pai, ser gratos pela graça passada e estarmos confiantes na graça futura, dispostos ao trabalho na obra do Senhor no presente. Nos ajude, nos comprometa, nos ajude a nos comprometer mais, ó Deus, com o teu reino e com a tua justiça. Nos ajude a desapegar das coisas transitórias dessa vida, para vivermos uma entrega total a ti. Porque Deus, o Senhor evidencia para nós que a graça não é apenas a disposição tua de nos fazer um bem, quando nós não merecemos, mas é o seu poder real, que age e faz as coisas boas acontecerem em nós e para nós e através de nós. A graça não é apenas essa disposição, ó Pai. Graça não é apenas o teu favor em nos servir, para nos deixar tranquilos, sossegados. Graça é o teu poder, ó Deus, que nos leva a servir com amor e gratidão. Pai, muito obrigado por este momento. Te louvo, ó Deus, pelos teus filhos que aqui vieram, que aqui estão, ó Deus, essa noite, e ouviram a tua palavra. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, Pai, diante do Senhor, conduzidos pelo Senhor. Nos ajude, ó Deus, a lembrar de tudo isso que foi pregado essa noite. Assim eu oro, assim eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Fique em pé. Antes de você receber a bênção, apenas um aviso. A Luciene, presidente da SAF, pede para que as irmãs da SAF permaneçam aqui na frente por 5 minutos apenas. Ela tem um recado para vocês, tá bom? Todas as irmãs da SAF, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, essa graça que nos constrange, essa graça que nos capacita a dar frutos, através do grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que nos regenerou, nos santificou em Cristo Jesus, possa estar sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em plena paz, por meio do Espírito Santo que nos capacita a cada dia, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Não saia sem cumprimentar seu irmão, sua irmã. Um abraço a todos os visitantes. Você que veio nos visitar, seja bem-vindo, volte sempre. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada a todos.